Muito bem, vamos lá, pessoal. Nós iniciamos aqui o nosso trabalho, o nosso livro Estamos no Além, Espíritos Diversos, Psicografia do Chico. Nós vamos aqui para as cartas números 14, dos capítulos número 14 e 15. Então, antes de nós iniciarmos, a Angelina deixou para nós aqui já uma mensagem recebida lá do nosso querido custódio, irmão do bem, trazendo para nós a seguinte mensagem. Precisamos de luz em nossos corações, precisamos de paz para vencer as trevas que tentam impedir o nosso progresso no bem. Somos viajores que temos uma missão, levar o amor a todos os que estiverem na caminhada, ainda embrutecidos ou evoluídos. Que Jesus vos dê forças para o entendimento das tarefas que todos tendes na terra e, onde necessário se fizer, levar a luz e o amor aos espíritos carentes. Que o Mestre seja em todos os momentos a inspiração para levar o amor ao mundo, irmão do bem. Então, já começando aqui o nosso dia com essa mensagem de introdução aqui ao nosso trabalho, Vamos então... não está aqui não, Dudu, está aqui na... Angelina me mandou aqui pelo Zap. Depois ela passa para você ou eu passo para você direitinho para registrá-la. Eu acho que ele veio em off, Então, vindo em off, a gente depois coloca ele aqui no nosso circuito. Bom, vamos lá então, pessoal. Nós vamos para a primeira comunicação, número 14, Dissipando Dúvida. Vamos a ela. A residência modesta em Jardinópolis, São Paulo, Dona Olga fazia o almoço domingueiro, aparentemente calma, mas em seu interior, angústia crescente dominava-lhe o ser. Seu filho Toninho, embora com 27 anos, nunca havia passado uma noite fora do lar. Na véspera participou de um baile na cidade de Pontal, e o seu regresso era aguardado para aquela madrugada. As horas passavam e Toninho não chegava. Com o pressentimento de que algo anormal havia ocorrido, Dona Olga não continha mais as lágrimas. Embora se esforçando para afastar ideias negativas, revelava na face profunda preocupação. Por volta das 11 horas, a família recebeu triste notícia. Aproximadamente às 6h30 da manhã, ao cruzar a ponte sobre o rio Pardo, o Passat de Toninho mergulhou nas águas do rio. Além do sofrimento da separação de um ente muito amado, uma dúvida angustiante passou a ferir toda a família. Teria havido homicídio? Isso porque, quando o corpo foi encontrado, faltava-lhe parte da roupa. Essa dúvida só pôde ser desfeita um ano depois, quando o próprio Toninho, em espírito, pelo médium Chico Xavier, esclareceu. Ninguém me agrediu em caminho. Se peças de roupa me faltavam, qual me fazem perceber nas recordações que me apresentam, isso se deve, de certo, à movimentação das águas. Então, nessa introdução, nós iniciamos então aqui a nossa mensagem. Querida mamãe Olga e meu pai, abençoe-me. Se lágrimas de alegria servem por letras, é com elas que lhes escrevo esta carta, de modo a rogar-lhes paciência e resignação. Vejo convosco a tia Nazira e o tio Rubens e rogo a eles igualmente me abençoarem. Mãezinha querida, não chore mais com tanta angústia. Deus é verdade e amor que nunca desaparece, e temos Deus para abençoar como sendo nosso refúgio em nossas dores. A nossa fé por aqui, quando a gente se reconhece despojado de tudo aquilo que supunhamos nos pertencer, é muita bênção em forma de armadura invencível, por dentro da qual a nossa alma consegue resistir a qualquer espécie de sofrimento. Se me lembro das alegrias de nossa casa, e como, sempre que isso se me faz possível, corro aos seus braços fazendo-me a sua criança de novo, ou me dirijo para a Visconde de Rio Branco, em nossa querida cidade de Jardinópolis, para me harmonizar com as preces da tia Nazira, a outra mãe
que o seu carinho me ensinou a encontrar. Mamãe, eu sei que muitas versões apareceram para justificar a minha libertação da vida física. Entretanto, posso afiançar ao seu amor, tanto quanto em meu coração, confirmo isso a meu pai. Ninguém me agrediu em caminho. Acontece que eu trazia, sem perceber, na sensibilidade que me era muita, as coronárias doentes. E as coronárias não resistiram à emoção que me tomou de assalto ao ver que o carro me arrastava para as águas do rio. O motor do peito silenciou de repente, e em meio da turvação de sentidos em que me vi, encontrei a presença da vovó Chama, que me pedia orar e repousar. Duas atitudes que se me faziam impraticáveis. Ela, porém, deve ter atendido por mim a essas obrigações, porque um torpor estranho me acalmou de estalo, e não mais me senti perdido nas águas de que não conseguia escapar pela impossibilidade total de assumir qualquer movimento contrário ao abatimento que me invadiu corpo e alma. Acordar do sono a que me entreguei por influência da bondade de minha avó foi a surpresa que não conseguiria expor com palavras. Posso dizer apenas que a sua face estava colada à minha face e chorávamos juntos, em vista de uma separação que eu não entendia. Se lhes via o rosto no meu, como compreender qualquer minuto de distância? Foi minha avó Chama e meu avô Antônio, os dois benfeitores, que me explicaram, aos poucos, o que sucedera. Perdera o corpo físico, de modo igual à perda do carro, e deveria conformar-me. Creia, mãezinha, que lutei muito contra a realidade, incapaz de aceitá-la, até que as suas próprias vozes, dentro de mim, como que me informavam sem querer que eu era um filho ausente, como aconteceu ao nosso querido Júlio César. O pranto da tia Nazira foi outra alavanca da verdade a me impelir para o aceite do meu novo modo de ser, e aqui estou para afirmar-lhe que me sinto melhor e mais forte. A única sombra que ainda vagueava entre nós, à maneira de uma nuvem, era a dúvida quanto à realidade de minha despedida da veste física. Agora, peço-lhe para que não insista em pesquisas capazes de ferir alguém. Se as peças de roupas me faltavam, qual me fazem perceber nas recordações que me apresentam, isso se deve, de certo, à movimentação das águas, porque, em verdade, o carinho de vovó me arrebatou ao quadro final de minhas experiências. Creio que a roupa estragada, que eu deixara à mercê da corrente estreita do riacho, deve ter permanecido várias horas ao sabor das circunstâncias. Aí na terra, querida mãezinha, as criaturas raramente acreditam que os mais jovens trazem consigo as mesmas deficiências físicas dos mais idosos. E nisso, a pessoa é apanhada de surpresa com o impacto da desencarnação que ninguém consegue imaginar esteja assim tão próxima. Aliás, o seu coração materno adivinhava que eu não conseguia adaptar-me à felicidade dos mais moços, porque dentro de mim estava a certeza de que meu tempo na Terra seria curto. Perdoe-me se fui assim, quase inadaptado, embora no fundo a confiança em Deus me fizesse viver num estado claro e belo de otimismo e de alegria. Agora, com o nosso querido Júlio, posso trabalhar com mais segurança em auxílio de nossa casa, e peço o seu carinho, tanto quanto rogo a tia Nazira, nos apoiar com fé viva de que não houve e nem há separação no sentido de ausência. Agradeço por todas as bênçãos que me enviaram de casa em forma de preces, lembranças. Aqui espero crescer em conhecimento para ser mais útil. Agradeço à irmã Estela Melim, de cujas reuniões recebi muito amparo. Lembrando quanto devo à dedicação de meu pai e de todos os nossos familiares queridos, peço, querida mãezinha Olga,
para que a sua alma querida me guarde o coração para sempre. Este coração de filho que presentemente está aprendendo a consagrar-lhe um amor que é cada vez mais amor. Sempre seu filho, Toninho. Antônio Jabur Neto. Né? Então isso aqui é a nossa mensagem de hoje. Bom dia, Masa. Essa é a nossa mensagem de hoje. Né, Dudu colocou aqui, né, o motor do peito foi mais rápido que um sofrimento ou afogamento. A misericórdia sempre presente na partida, todos nós merecemos isso e com certeza teremos, né? Então, certamente isso, né? Então, ele vivenciou isso. Então é algo interessante, né, da gente analisar agora por essa perspectiva que ele traz para nós aqui, porque de um modo geral a gente vê o acidente, o espírito então naquele processo de desespero, do afogamento, né, que aconteceu, que não sabemos por que houve o carro, né, caiu nesse riacho, mas ao cair então ele se viu lá e com o susto e com as emoções, né, completamente ali desnorteadas por causa daquele momento, ele acabou sofrendo esse infarto e desencarnou. Então, na verdade, ele não desencarnou pelo afogamento, mas foi pelo colapso no coração, né? E aí depois, então, ele sentiu também aqui o resgate, vindo exatamente da avó chama, né, que trouxe para nós, que o levou, então, né, trazendo esse grande conforto. Aqui, então, é bem interessante quando a gente começa a analisar, né, estudando aqui o processo de desencarnação, a gente vai lembrar que no Livro dos Espíritos nós temos aquele capítulo que fala sobre, né, o reencontro com familiares, né, na desencarnação. Então, os espíritos que encontram esses familiares já desencarnados, outros espíritos que ficam ali abandonados à própria sorte, vivendo ali as mais diversas angústias, né? E aqui então a gente viu que nesse momento da desencarnação, essa familiar, essa avó, esteve presente com ele, auxiliando no desprendimento e também nesse momento de prece, né, como ela coloca para nós aqui, diz assim para nós, o motor do peito, né, lembrando ali o trecho que o Dudu destacou para nós, o motor do peito silenciou de assalto ao ver que o carro me arrastava para as águas do rio. Ou melhor aqui, o motor do peito silenciou de repente e em meio da turvação de sentidos em que me vi, encontrei a presença da avó chama, que me pedia orar e repousar. Então é interessante a gente ver aqui que naquele momento capital, né, em que a desencarnação ocorreria, ele estaria na presença dessa familiar, né, desse espírito amigo, para ajudar na desencarnação, né, pedindo para ele aqui nesse momento, me pedia orar e repousar, duas atitudes que se me faziam impraticáveis, isso por causa, né, de todo o desespero daquele momento, né? E ela continua, ela, porém, deve ter atendido por mim a essas obrigações, porque um torpor estranho me acalmou de estalo e não mais me senti perdido nas águas de que não conseguira escapar pela impossibilidade total de assumir qualquer movimento contrário ao abatimento que me invadiu corpo e alma. Então aqui, né, como coloca também, né, acordar do sono a que me entreguei por influência da bondade de minha avó foi uma surpresa que não conseguiria expor com palavras. Então aquele momento, né, a sensação de vivenciar a desencarnação, né, de sentir ali a angústia, por exemplo, né, de um afogamento, de uma dor, de um acidente, das várias formas em que o corpo físico morre, né, o espírito acaba sentindo aquilo, é algo realmente bastante angustiante, aflitivo, né? Mas nesse caso aqui, ele não poderia descrever, por exemplo, o momento da desencarnação, simplesmente porque naquela hora ele já teve contato com o plano espiritual, entrou nesse estado de torpor, adormeceu e não viu o desligamento acontecer. Né? Então, como é interessante, né, esse processo em que naquele momento, naquela fração de segundo em que a tomada vai ser desligada, o espírito não percebe esse momento exatamente por causa dessa assistência que ele recebeu, e depois ele passa a acordar, como foi colocado aqui, né? Foi uma surpresa que não conseguiria expor com palavras. Acordar desse sono
já num ambiente do plano espiritual, devidamente ali acolhido, né, devidamente aconchegado. Então, algo muito bonito de se ver a presença, né, e o trabalho dos espíritos amigos nesse momento da desencarnação. E aí o que nós vamos encontrar é aquela questão do merecimento. Então, se o espírito tem o merecimento para receber essa assistência, ele o terá. Do contrário, se por acaso o espírito vivenciando, né, ali os seus valores distorcidos, equivocados, vivendo ali, né, escolhas durante a sua vida, que trouxe para ele, né, apegos descabidos aqui para a vida física, a chegada no mundo espiritual é sempre muito mais perturbadora. Né? Então, vivenciar esses momentos de desprendimento do corpo físico, da angústia, das sensações que o corpo reflete sobre o espírito, isso para ele é um grande aprendizado. Ou seja, ele precisou aprender através da dor, precisou aprender através desse choque, enquanto que outros espíritos são poupados dele exatamente pela naturalidade com que retornam ao plano espiritual. Dudu lembrou aqui para nós, né, num afogamento em Guarapari, Espírito Santo, passei por esse torpor. Vi o túnel onde eu era levado, né, mas voltei, né? Experiências das mais variadas, né? Os bombeiros me salvaram de tanta água bebida, né? Então ali, nesse caso, né, não era a hora, né, Dudu? Então era hora de voltar, o trabalho ali era para trazer de volta, né, e não para levar. Senti algo que hoje creio que um espírito amigo colocaram uma pedra debaixo do meu pé, onde consegui respirar, né? Então interessante, né? Ali são as sensações das mais variadas. E o interessante, né, que se você relata isso para médicos, por exemplo, né, que prestam esse tipo de atendimento, certamente eles vão dizer, né, que o cérebro tem mecanismos, né, que acabam criando em nossas mentes determinadas imagens, determinadas sensações que não condizem com a realidade, já que o espírito não é levado, né, não é um fator que é levado em consideração, né, no estudo das nossas ciências terrenas. Mas aí a gente coloca que o espírito realmente vivenciou aquilo. O espírito percebeu aquilo. Né? Mas como descrever tudo isso? Né? Então esse é o grande enigma que a nossa ciência material acaba não conseguindo decifrar. E não faz isso, né, por combater, né, as ideias das filosofias espiritualistas, mas é por não obterem elementos ainda que possam comprovar isso. Então, muitas vezes nós colocamos, né, fazemos aquela oposição entre religiões e entre ciência, como se uma fosse contra a outra. E, na verdade, a ciência ela é absolutamente neutra. Ela vai caminhando e vai se desenvolvendo conforme as informações vão chegando, conforme os elementos que podem ser pesquisados, investigados, vão surgindo. Não dá para ela simplesmente se antecipar, trazer uma teoria em que você não tem elementos para embasar essa teoria. Né? Então a fé já é o contrário. A fé, primeiro ela antecipa e depois ela vai se racionalizando. E a doutrina, felizmente, ela se encontra nesse meio. Né? Ela te traz a ideia da fé, te dá elementos para que você possa racionalizá-la, até que ela possa ser devidamente comprovada pelas nossas ciências terrenas. Então é sempre esse conflito de ideias, né? Mas não são as ciências em si ou a filosofia que procuram ali entre si combater uma outra. Pelo contrário, né? Simplesmente esperam os elementos para que possam se fundamentar. Passei por 4 momentos de quase morte e fiquei em todos, né, da minha família, se foram, sou o último. Né? Então, né, todos teremos a nossa hora. Né? Então, aquele que nós vimos no nosso estudo anterior, né, Dudu? O nosso relógio está com a corda dada, dando ali para nós ainda muita energia para poder fazer esse relógio trabalhar. Quando a corda acabar, aí todo mundo então volta para o seu estado natural, né, que é o plano espiritual. E aqui o que vimos também, o que nós falamos no nosso encontro passado, é a respeito não apenas da desencarnação em si, né, que traz para nós essa sensação de perda de um ente querido, mas é a dúvida que fica com relação à forma como essa desencarnação aconteceu. Nós falamos então ali de 2 crimes que aconteceram, né? Nós estudamos aqui os itens os capítulos 12 e 13,
Provação no Norte, em que houve aquele assassinato num hotel lá em Belém, no Pará, de Pedro Luiz Carvalho Costa, e Claridade no Caminho, que também foi aqui, acho que um acidente, se não me engano, né? Deixa eu só lembrar aqui rapidamente, espera lá, de Ângelo Luizari, o caso dele aqui, deixa eu só lembrar rapidamente, foi aquele erro, né, do jovem que foi hospitalizado, né, por causa daquele desequilíbrio emocional que ele estava vivenciando, né, questões de saúde mental e tudo mais. E aí então ele recebeu aquela dose de medicamento, né, de tranquilizante, e aí então ele desencarnou, né, durante a noite. E aí então ficou aquela dúvida para a família se por acaso teria sido ali um erro médico ou um erro da enfermagem, né? Então é aquela grande dúvida que fica, né? Será que não foi uma desencarnação normal? Foi uma desencarnação que trouxe aquela grande angústia. Isso porque, conforme foi colocado para nós aqui, não foi um infarto que ele teve, Dudu. Ele trouxe para nós depois, né, trazendo ali a autópsia também depois revelou isso, né? Então aqui, como foi colocado na introdução, né, além do sofrimento da separação de um ente muito amado, isso dessa mensagem que nós estamos estudando, uma dúvida angustiante passou a ferir toda a família. Teria havido homicídio? Isso porque, quando o corpo foi encontrado, faltava-lhe parte da roupa. Essa dúvida só pôde ser desfeita um ano depois, quando o próprio Toninho, em espírito, pelo médium Chico Xavier, esclareceu: ninguém me agrediu em caminho. Aí depois aqui em outro trecho: se peças de roupa me faltavam, qual me fazem perceber nas recordações que me apresentam, isso se deve de certo à movimentação das águas. Então aqui ele trouxe essa tranquilidade para a família, afirmando que não foi nada violento, que não houve culpados, né? Mas pelo contrário, né, simplesmente ali as águas do riacho, né, pela sua intensidade, pela sua violência, muitas vezes, acabou ali rasgando a roupa, tirando, né, essa impressão de que ele havia sido despido, né, talvez ali num possível latrocínio. Bom, nas identificações aqui então, nas notas, né, a psicografia foi recebida no dia 5 de outubro de 1979, portanto aqui a desencarnação dele se deu, deixa eu ver aqui rapidinho, a desencarnação dele se deu um ano antes, né, porque teve esse um ano de intervalo, foi recebido no Grupo Espírita da Prece. Mamãe Olga e meu pai, Olga Correia Jabur e José Jabur, tia Nazira e tio Rubens, né, Nazira Jabur Caleiro e Rubens Caleiro, pais, tios paternos presentes à reunião. Então ele menciona, né, os tios, vendo ali que a mãe e o pai estavam ali acompanhados por esses familiares. Vovó Chama Jabur, avó paterna, desencarnada em 76, avô Antônio Jabur, avô paterno desencarnado em 71. Júlio César, que tinha comentado também ali, que era, né, um familiar que já havia desencarnado, Júlio César Jabur, irmão desencarnado aos 17 anos, em 1976, 3 anos antes. E aqui a gente já vê também, né, a dor da família, né, de ver ali 2 filhos, né? Imagina essa mãe perdendo um filho aos 17 anos e o outro filho aos 27 anos. Então, quer dizer, foge aquilo que nós comentamos já anteriormente, né? A ordem natural das coisas, em que os filhos devem enterrar seus pais, né? E não os pais enterrando seus filhos. E essa mãe aqui teve essa dor de ver a desencarnação de 2 filhos que desencarnaram, né, numa idade jovem, aqui no caso um adolescente e um jovem, né, como programação reencarnatória. Então eram espíritos que tinham aqui pequenas tarefas para cumprir, pequenas, porém grandes para a sua evolução, e a família fez parte dessa missão, desse compromisso de auxiliar esses espíritos nesse processo. Mas a dor acaba batendo depois à porta dos 2, né? Então Júlio César desencarnou aos 17 anos, 3 anos antes. Um outro trecho aqui analisado, né? O seu coração materno adivinhava
que eu não conseguia adaptar-me à felicidade dos mais moços, porque dentro de mim estava a certeza de que o meu tempo na Terra seria curto. Aí fazendo aqui uma análise, né? Dona Olga sempre insistia para que ele passeasse e se distraísse mais, pressentindo uma existência curta para seu filho. Então era aquele jovem, né, pelo que a gente vê aqui, um jovem mais introspecto, né, que não tinha aquele hábito de sair com os amigos e tudo mais, e a mãe pedia sempre, né, para que ele, né, se envolvesse, né, com uma vida social saudável, né, mas ele tinha aquela resistência. Né. Agradeço à irmã Estela Melim, de cujas reuniões recebi muito amparo. Ele traz esse comentário no final aqui da nossa mensagem. E aqui o comentário diz assim: após a desencarnação de Toninho, Dona Olga passou a frequentar reuniões doutrinárias do Lar Espírita Cristão, a rua Rio Formoso, em Ribeirão Preto, dirigidas por Estela Melim. Na época, foram feitas preces e reuniões especiais pelo seu filho. Algo me chamou a atenção aqui nessa colocação. Bom dia, soldado. Algo me chamou bastante atenção. Reuniões especiais dirigidas ao filho naqueles momentos de prece. Isso me fez lembrar muito essas missas de sétimo dia, que dentro da Igreja Católica, né, e também ali algumas igrejas evangélicas, fazem também em memória do espírito que desencarnou, da pessoa que faleceu. Né? E aqui então, num centro espírita, fizeram essas reuniões, algo que não é habitual, que nós vemos, né, no nosso dia a dia, nas instituições que nós frequentamos. Mas aqui então foi feito isso. E o espírito estava presente nessas reuniões, ou seja, no momento em que se organizavam esses encontros de prece, esses encontros de lembranças, né, desse desencarnado, havia então ali a evocação. Né? Ele sentia o chamado, ele sentia aquela atração, e ele então participava, que era uma forma dele estar próximo da família, era uma forma dele também receber as irradiações do grupo. Algo bem interessante, que foge aqui às práticas habituais que nós estamos acostumados a ver nas instituições. Né? Então, reuniões de preces e reuniões especiais, feitas preces e reuniões especiais pelo filho. Bem interessante, né? Antônio Jabur Neto, que era esse jovem, era chamado de Toninho pelos íntimos, além de professor primário, formou-se em inglês e artes plásticas. Na ocasião do acidente, lecionava inglês em Pontal e exercia o cargo de inspetor da FEBEM, né, que é essa casa, essa instituição hoje que acolhe menores, né, infratores, na unidade de Ribeirão Preto. Desencarnou a 10 de setembro de 1978, que hoje é a Fundação Casa, exatamente, soldado. No 10, né, agradecemos a confreira Hilda Fontoura Munami, residente em Ribeirão Preto, pela entrevista realizada com a família Jabur, a nosso pedido, o que nos permitiu organizar esse capítulo. Né? Então, aqui também, né, então, sempre que essas comunicações chegam, eles procuram, né, entrar em contato com a família, colher algumas informações ali que possam ser decifradas, né, que podem decifrar algumas passagens da comunicação, né, e depois pedindo ali permissão para que a carta seja publicada e se transformasse nesse material de estudo que hoje nós temos esse acesso. Então aqui feita para nós essa primeira comunicação, né, mais uma vez aqui para nós, Antônio Jabur, deixa eu pegar aqui o nome certinho, Antônio Jabur Neto, Toninho, 27 anos, desencarnado nesse acidente de carro. Né? Então está aqui para nós essa primeira comunicação. Vamos à segunda agora. Número 15. Tempo de lágrimas, tempo de compreensão. Em consequência de lamentável acidente de moto, o jovem Júlio Fernando Leite de Santana deixou o plano físico aos 31 de agosto de 1976, com 18 anos de idade. Né? Aqui mais um jovem, né, que acaba se desencarnando em acidente de moto. Aí vocês se lembram, né, que eu guardo com muito carinho o primeiro livro espírita que eu li, ou o primeiro livro que falava, né, sobre temas espíritas, né, Motoqueiros do Além, que trazia ali, né, aqueles diversos relatos
de espíritos que desencarnaram ou pilotando ou estando ali de carona na moto. E depois, então, eles traziam essas mensagens para a família de conforto, né? Na maioria das vezes, fazendo aquele pedido para que a família perdoasse, né, os eventuais responsáveis. Né? Então tinha ali, me recordo, de uma mensagem em que uma jovem estava de carona com o namorado, se eu não me engano, e aconteceu um acidente de moto, ela desencarnou e o namorado não. Então, como se não bastasse o jovem trazer ainda aquele sentimento de culpa, a família também culpava aquele jovem pela desencarnação da filha. Né? Então, ela trazia, dizendo exatamente isso, né, que ela deveria desencarnar, que era o momento dela desencarnar, que a forma foi aquela, que é uma questão realmente de experiências de cada um. E aqui a gente vai ver um trecho interessante também a esse respeito. Mas vamos lá. O Júlio, então, Júlio Fernando, filho do casal José Leite de Santana e Maria de Lourdes Leite de Santana. Ele residia com sua família em Goiânia, Goiás, onde frequentava um cursinho com vistas a um próximo vestibular. Mas 2 anos depois, auxiliando seus pais de forma marcante a superarem o compreensível tempo de lágrimas, Júlio regressou da vida maior através da confortadora carta, compartilhando suas saudades no mesmo cálice de esperança, em busca de um feliz e produtivo tempo de compreensão. Então, vieram 2 cartas, né? Aqui fala de uma carta só, ele traz aquela primeira carta, trazendo ali um primeiro contato com a família, e depois uma segunda carta, onde ele traz ali um pouquinho de detalhes, né? O Vasco colocou, né, Violeiros do Além. Sabe o que acontece, Brasil, interessante? Quando nós temos, por exemplo, os livros do Chico, quando ele faz aquela coletânea de poetas, trovadores e tudo mais, é porque na época dele a literatura ela tinha muito valor. Né? Então, vários artistas acabavam trazendo também. E houve um trabalho feito, não me recordo quem é o autor desse livro, mas foi feita uma pesquisa de psicografias que o Chico fez, que o Chico trouxe, de militares que desencarnaram, porque falavam ali sobre um clube militar que havia naquela época, e aí então esses militares se comunicavam. Então era Marechal Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto e outros grandes nomes da história brasileira. E essa pessoa que fez essa pesquisa, ela procurou nas cartas do Chico quem eram os autores militares para escrever. Né? Enfim, era uma mensagem que falava muito especificamente sobre as ideias daquele momento que o clube conversava, tratava, com preocupações sobre o destino do país e tudo mais. Né? Mas fizeram essa coletânea. Agora, você colocou Violeiros do Além, por exemplo, quantos compositores trouxeram suas comunicações e que, se fizesse ali uma garimpagem, né, acabaria achando vários espíritos dessa mesma classe de artistas, né, que poderia compor ali uma grande obra. Né? Então, desenhos, poemas, letras de música que nós já recebemos aqui, inclusive, né, aquela que você musicou, e tantas outras, né, que nós vemos. Né, o Reinaldo mesmo já trouxe para nós também letra de música. Então, quer dizer, material tem, né? Uma questão da gente direcionar, né? E só para lembrar, Braz, aí, ó, na viola eu dedilho versos, e nas notas bem traçadas eu dou o tom. O som que enche minha mente acaba invadindo o seu coração. Tá vendo só? Ainda veio uma trovinha para você aqui para falar um pouquinho dos Violeiros do Além. Olha um chegando aqui. Viu só? Pois é. Muito bacana, né? Então, se você estava querendo escrever Violeiros do Além, você vai se juntar com o nosso companheiro aqui para poder formar ali mais uma dupla caipira daquelas bem boas. Muito bacana, muito bacana. Bom, vamos lá então. Primeira carta aqui do nosso estudo de hoje. Né? Então, aquela coisa, né, Braz? Não subestime, né, os espíritos que nos acompanham. Né? Quando você menos esperar, eles se fazem presentes. Não provoquem que eles apareçam. Vamos lá então, né? A mesma coisa do Irineu Gasparetto, que você comentou também, né? Naquele belíssimo trabalho que ele fazia, não sei se ele faz ainda,
mas para quem não conhece, o Irineu Gasparetto, irmão do Luiz Antônio Gasparetto, ambos filhos, né, da Zíbia Gasparetto, da dona Zíbia Gasparetto. Então ele fazia aquele trabalho de se comunicar com compositores, né, com compositores que desencarnaram, cantores e tudo mais, e depois ele fazia um show beneficente, né, um show beneficente, trazendo ali, né, as letras, e também cantado, inclusive, né, com o mesmo estilo dos artistas, porque eram eles que se apresentavam nesse show, né? Então havia aquela banda, né, que eram artistas assim, bastante habilidosos, né, na improvisação, porque o espírito chegava, dava o tom, começava a cantar e eles tinham que se virar e acompanhar, trazendo ali letras muito bonitas, né, diferente daquelas que traziam quando encarnados. Porque quando nós já estudamos, né, aliás, esse é um tema bastante interessante para estudos, inclusive, né, da mudança de pensamento dos espíritos, né, porque quando encarnados, né, as suas letras estão diretamente relacionadas com as ideias que eles alimentam com a vida que levam no seu cotidiano. Ora, vidas construtivas, ora, vidas destrutivas, vidas vivendo emoções saudáveis, outras vezes nem tanto, e vivendo ali ideias relacionadas com a sociedade onde vivem, né? E aí então vão formando as suas letras. Quando passam para o mundo espiritual, acabam também trazendo novas ideias relacionadas com esse novo mundo. Então a gente vê assim, o estilo pode ser o mesmo, mas as letras mudam o seu contexto, trazendo ali ideias mais elevadas, ideias mais relacionadas com a evolução moral, com a evolução do espírito em si, e não com essas ideias fixas, né, nesses pequenos detalhes da vida material. Então isso é muito interessante da gente perceber, né? Então vários artistas trazem isso também. Né, o Braz lembrou, achei graça do livro supostamente ditado, né, por Raul Seixas. Raul reclamou que tem que escrever muito para resgatar ideias erradas que ele passou. Não somente compositores, né, Braz? Mas basta a gente lembrar, por exemplo, estudando, Tony, bom dia, estudando a Revista Espírita, nós tivemos contato ali com filósofos, com escritores, né, da época, de Kardec, ou mesmo antes disso, que depois esses espíritos traziam suas comunicações. A gente lembra, né, Goethe, Voltaire e outros escritores, que depois falavam sobre como se sentiam arrependidos daquilo que eles trouxeram. Goethe principalmente, né? Hoje eu li um artigo que falava sobre que o luto pelo suicídio ele é muito mais doloroso do que um luto comum, o que a gente percebe que é muito natural. Mas esse artigo foi escrito por uma psicóloga que é suicidóloga, é doutora nessa área de conhecimento, então ela falava sobre isso. E ela mencionou exatamente Goethe, me fez lembrar do artigo que nós lemos, que ele escreveu, né, a vida do jovem Goethe, se não me engano, que era um jovem que, por causa de uma desilusão amorosa, cometeu o suicídio. E depois esse livro acabou, né, naquela época, disseminando essa ideia do suicídio por amor, por um amor frustrado, e muitos jovens cometeram suicídio por causa do livro. E depois, entrevistado por Kardec, Goethe trouxe para nós exatamente um arrependimento, que criando ali uma ideia romântica, mas é aquele romantismo negativo, pessimista, ele acabou trazendo, como aconteceu com o próprio Shakespeare, falando de Romeu e Julieta, onde aqueles dois jovens, né, profundamente apaixonados e frustrados, escolheram a morte, escolheram o suicídio. Como se isso fosse romântico, né? E depois Goethe trouxe também a mesma ideia, falando sobre, né, a fuga da vida material por causa de uma desilusão amorosa. Só que isso trouxe repercussão na época. Então muitos outros jovens também cometeram suicídio. E Goethe depois, com Kardec, trazia exatamente o seu arrependimento por ter trazido uma obra como aquela, que era ali o seu estado de espírito no momento, né, mas depois ele se tornou responsável pelas consequências das suas palavras. Assim como outros filósofos, né, e também jornalistas, escritores, autores de filmes e outras obras que trazem essas ideias, muitas vezes ali um pouco distorcidas, né, dos valores morais que o espírito precisa desenvolver, e traz repercussões na vida das pessoas. Um jornalista que escreve um artigo, e esse artigo depois provoca uma agitação
provoca uma perturbação na sociedade, ele é responsável por isso. Então, quer dizer, você tem que ter cuidado com suas palavras, com suas ideias, com as influências que você exerce sobre os outros, porque você vai responder por isso depois. E esses espíritos, então, no plano espiritual, trazem esse arrependimento. Porque no mundo físico pensavam de uma forma, agora no mundo espiritual pensam diferente e fazem uma revista daquilo que vivenciaram anteriormente, né, no mundo físico. Também interessante essa questão, né? No dia em que o Dom de Inácio de Loyola nos contou seus débitos passados, eu fiquei com pena, né? Pois é, né? São espíritos que trazem ali muitos débitos para resgatar. Aconteceu aqui no Goiás, um casal foi proibido de se casar e suicidaram abraçado, né? Foi tema de música e um filme, né? Igrejinha na Serra, né? Pois é, então não existe nada de romântico, embora pareça, né? Mas vamos lá, vamos ler rapidamente aqui as nossas cartas do filme, né? Então, a primeira carta aqui do nosso Luiz Fernando Leite de Santana. Então ele diz assim: querida mãezinha, abençoe-me. Essas notícias serão curtas. Só um alô para dizer presente. Estou em companhia do Álvaro e juntos abraçamos nossas mães queridas, rogando a Deus nos proteja a todos. O Álvaro abraça com muito carinho o mano Marcelo e conosco estão a avó Elvira e meu avô Durval, que especialmente me auxiliam. Avô Durval pede ao papai, a quem abraço com respeitoso amor filial de todos os dias, para dizer aos tios João e Iracema que o Sérgio não está esquecido e, com outros amigos, estão sustentando o meu primo na renovação pela qual por aqui todos passamos, né? Então, mais uma desencarnação na família. Minha avó Elvira trouxe comigo duas amigas que me protegem e me servem aqui na condição de protetoras, cuja dedicação é para mim um retrato da ternura da senhora e de meu pai em nossa casa de Goiânia. São elas as irmãs Joaquina de Macedo e Maria de Santana Bastos, que meu avô Durval afirma serem antigas afeições de nossos familiares. Mãezinha, peço-lhe muita coragem para vencermos a suposta separação, que gera tanta saudade no coração da gente. Estamos juntos sem perceber isso, no lado terrestre, como permanecemos sempre aí protegidos pelos mensageiros de Deus. Tanto quanto possível, auxilie-me com sua paz e com sua fé no poder maior. Deus que nos reuniu uns aos outros, nunca nos separaria para sempre. A todos de casa, muitas lembranças. Não alinho nomes para não esquecer de alguém. Escrevo às pressas, sob o auxílio de meu avô, e não disponho de muito tempo no pensamento para lembrar-me nominalmente de todos. Desejava unicamente dizer ao seu coração que seu filho é o mesmo de sempre, tentando melhorar para fazê-la um dia mais feliz. Com muito carinho e gratidão, rogo à senhora aceitar tudo que possa existir de bom em minha alma. Com muitos beijos e abraços do seu filho, que pede a Deus nos proteja e abençoe, Júlio Fernando Leite de Santana. Aqui algumas notas de rodapé. A psicografia do Chico no Grupo Espírita da Prece, 15 de maio de 78. O Álvaro, que traz aqui que ele mencionou, filho de Maria José da Silva Ferreira, presente à reunião, e Alfredo da Costa Ferreira, residentes em Goiânia. Pais de Álvaro e Júlio são amigos desde a infância. Então Álvaro também desencarnado em 76. O Marcelo, irmão de Álvaro, presente à reunião. A avó Elvira, avó materna, desencarnada em 73. Avô Durval, avô paterno, desencarnado em 1940. Sérgio, filho de João Batista ali de Santana, e Dona Iracema faleceu em acidente aéreo com 21 anos em 76. Joaquina de Macedo, falecida em Goiânia em 1939, era muito amiga da família Santana, uma daquelas senhoras que acompanhou aqui o nosso jovem, né? E Maria de Santana, também a outra acompanhante, era comadre do senhor Durval de Santana. Bom, essa aqui foi a primeira comunicação que chegou. A gente viu aqui que foi somente mesmo um alô, né, como ele trouxe para nós aqui de informação.
Tem aqui, Brás, mais uma vez para você, mais uma trovinha aqui dos amigos, né? Violeiros, cantadores de modas, raízes formadas de um passado saudoso, a voz de uma voz enviolada, prazer de cantar e retornar a um passado que esqueci. Né? Então, olha só, né? Cantar e retornar ao passado, né? Vão trazendo boas lembranças da época de violeiro, né? Muito legal. Bom, vamos para a segunda carta, para a gente poder finalizar. Ele diz assim: querida mãezinha Lourdes, abençoe-me. O vovô Durval e a vovó Elvira me acompanham e se fazem lembrados ao seu carinho. A verdade é que se pode seguir na direção da vida espiritual no dorso da moto voadora a que me afeiçoara. Presentemente devo ser mais comedido e regressar ao meus com a prudência precisa. Então ele começa dizendo para nós aqui a respeito da forma como ele desencarnou. Então na primeira comunicação ele traz apenas ali fazendo aquele primeiro contato com a família, e agora ele começa a falar sobre a desencarnação dele. Então a verdade é que se pode seguir na direção da vida espiritual no dorso da moto voadora que me afeiçoara. Quer dizer, a moto se tornou o veículo para ele retornar ao mundo espiritual. Isso para nós pode ser algo incompreensível. Mas aqui tem uma explicação interessante, vamos a ela. Mãezinha Lourdes, muito obrigado por sua devoção incessante à memória de seu filho. Graças a Deus, o nosso tempo de lágrimas deu lugar aos dias de compreensão que hoje buscamos enfileirar. Ouço as divagações do papai José e as referências dos irmãos, e eu mesmo me penitencio. Aqui nesse trecho, divagações do pai e as referências dos irmãos, e ele se penitencia, lá no rodapé ele vai falar que eles comentavam que esse jovem, né, deixa eu pegar o nome dele de novo que eu esqueci, que é o nosso Júlio, ele abusava da velocidade. Né? Então ele era meio imprudente, meio não, né? Muito imprudente, tanto que ele desencarnou por isso. Não por isso, né? Mas a causa da sua desencarnação foi essa. Ele acabava pela imprudência, por acelerar demais a moto, correr demais e tudo mais. Então o pai fazia divagações e os irmãos faziam referências a isso. Se ele não tivesse corrido tanto, se ele fosse diferente, aquela coisa toda, né? Então, ouço as divagações do papai José e as referências dos irmãos, e eu mesmo me penitencio, afirmando de mim para comigo, embora sabendo que os desígnios de Deus devem prevalecer em todas as ocorrências da vida. Pergunto a mim próprio, olha só que interessante, se não teria sido melhor acomodar-me sem o veículo. Mas o vovô Durval, amigo dedicado de todos os dias, pondera, a fim de consolar-me, que os processos da desencarnação diferem de pessoa para pessoa, e que tanto se perde o corpo num acidente de moto, quanto é impelido o espírito à liberação do corpo físico sob o impulso de uma embolia. Ele me esclarece que o meu tempo deveria ser curto, e de qualquer maneira aquele dia de minha volta era o meu mesmo. Olha que interessante, né? Então aqui mostrando que o momento em que o espírito vai desencarnar, ele vai desencarnar. Então, se ele não tivesse pego aquele avião, se ele tivesse feito menos exercícios e tudo mais, vai acontecer. Agora, o que a gente vê também aqui de interessante são aqueles casos de desencarnação precoce, em que muitas vezes, pela forma como o indivíduo vivencia, em que ele se expõe a determinados tipos, né, de perigos, os hábitos que ele tem, ele acaba desencarnando, né, antes do seu próprio tempo. Eis aí então aqueles casos em que o espírito retorna ao plano espiritual, trazendo ainda pendências para resolver, exatamente pela forma como ele viveu. Isso me reconforta e me auxilia a tocar o barco para frente, apesar da falta que sinto de casa e da família. Mãezinha Lourdes, agradeço quanto me proporciona com suas preces e lembranças. Estou conformado, muito agradecido. Tudo se vai renovando naturalmente para o meu coração de rapaz, hoje mais sereno. Né? A gente lembra que a desencarnação de jovens, né, tem ali um acolhimento diferente, tem um trabalho diferente, né, naquele início. Comunidades de jovens no plano espiritual, como nós já estudamos, né, naquele livro Céu Azul,
traz para nós ali uma visão do plano espiritual, onde jovens vão se acolhendo, se auxiliando, né? Envio lembranças aos meus queridos José Eduardo, Lília, Maria Lísia, Luísa e Paulo Henrique, pois notei que os irmãos estranharam a ausência deles em minhas letras fraternas, né? Então, como ele não comentou anteriormente naquela outra carta, não mencionou os irmãos, então agora ele menciona para dar uma acalmada em todo mundo, né? E não posso esquecer o pessoal miúdo que está chegando por aí. Um abraço de todo carinho ao Tiago e à Ana Carolina, que me trouxeram a sensação de tio feliz na vida espiritual. Aqui o filho, então, acompanhando, né, o desenrolar aqui, né, do desenrolar dos eventos na família, né? Rogo ao Pai ânimo e confiança em Deus. Tudo passa no rumo do melhor, porque a divina providência nunca se empobrece de amor. Agradeço as preces que o seu devotamento me endereçam no aniversário de 4 anos de vida, diferente em que me vejo agora. Então já são 4 anos, né, da desencarnação dele. Querida mãezinha, sabemos nós ambos que esta carta guarda a finalidade de renovarmos energias, de modo a trabalharmos com mais decisão. Quando o cansaço ameaçar ou amedrontar a senhora e o papai, lembre-se de que não nos achamos separados. Terei muito reconforto em ser intimado pelos pais queridos a compartilhar nossas saudades no mesmo cálice de esperança. Muita alegria e paz é o que desejo a todos os nossos queridos familiares. O Álvaro veio em minha companhia e deixo-lhes a todos muito reconhecimento e carinho. Querida mãezinha, em seu coração junto ao papai, muitos beijos do seu filho, em preces a Jesus por nossa felicidade. Então, Júlio Fernando Leite de Santana. Então, aqui algumas informações. Essa mensagem, então, foi recebida em outubro de 1980. Numa menção aqui, né? Mãezinha, muito obrigada por sua devoção incessante à memória de seu filho. Então, aqui o comentário, né? Ela guarda carinhosamente vários pertences do filho inesquecível e todos os domingos visita seu túmulo. Olha só aqui também as dificuldades, né, que essa mãe enfrenta todos os domingos fazendo visita ao seu filho e guardando esses pertences, né, que aquilo que inicialmente acaba se tornando, né, um objeto de apego, porque aquilo que ela tem agora para se lembrar do filho, principalmente, né, com 18 anos, desencarnando de uma forma tão violenta, tão abrupta assim, né, como aconteceu com ele, ela continua então muito apegada, né, aos pertences do filho, trazendo para ela muitas vezes muitas dores. Como nós vimos, né, na mensagem, no estudo anterior, aquele espírito que pediu para que a mãe, quando fosse comemorar o aniversário do filho, né, lembrar do aniversário do filho, que ela celebrasse com outros jovens, né, naquela instituição que ela prestava assistência, fazendo com que o filho se sentisse também muito feliz pela forma como ela vivenciava aquela saudade. Aqui também, como eu comentei com vocês, né, ouço as divagações do papai e as referências dos irmãos e eu mesmo me penitencio. Refere-se ao abuso de velocidade quando dirigia sua possante moto. Aqui ele fala de todos os irmãos também, né, que não foram mencionados, e Tiago e Ana Carolina, sobrinhos nascidos 4 anos após a partida de Júlio. São filhos, respectivamente, de José Eduardo e de Lília, né? Então, Tiago e Ana Carolina, que ele menciona aqui em cima. Um abraço com carinho ao Tiago e à Ana Carolina, que me trouxeram a sensação de tio feliz na vida espiritual, né? Então está aqui essa comunicação, então, agora, né, do Júlio Fernando também. O soldado lembrou, né, é comum a guarda de objetos pessoais para se lembrar do ser querido. Eu me recordo, soldado, não me lembro que livro que tinha, para a gente já finalizar aqui o nosso estudo, uma mãe que ela fazia do quarto do filho um altar, né? E se eu não me engano, foi um comentário que foi feito no documentário As Cartas Psicografadas por Chico Xavier, em que tem ali depoimentos de vários pais e mães, né, sobre a desencarnação de seus filhos, falando sobre o efeito das cartas do Chico após a desencarnação deles, né?
E aí então, tem um trecho que comenta que era uma mãe que entrava no quarto do filho e ela se trancava e ficava chorando. Que aquele quarto era intocável, ela não tirou nada dali. Todas as roupas, todos os objetos. E ela então se trancava naquele quarto e ficava se consumindo naquela dor incessante e o espírito sentia isso. Né? Assim como também outros casos, né, de espíritos que dizem, olha, faça uma doação de tudo que me pertence para as pessoas que precisam, ou então em cada data, né, celebre com outras pessoas em minha memória, para fazer com que a pessoa saia daquele ciclo de dor que ela cria e que dificilmente ela consegue sair, mesmo com assistência da família, com assistência de profissionais de saúde mental, ela não conseguia se desprender. É aí que vem então o próprio espírito, trazidos ali por amigos do plano espiritual, para trazer ali mais um remédio, para fazer com que aquela dor se minimize. Né? Então é realmente algo muito difícil, muito doloroso. Né? Pois é, então assim, não é natural que seja assim, né? Daquelas caravanas que chegavam lá em Uberaba, no grupo espírita da prece, a esmagadora maioria dos familiares que chegavam era formada por mães. Mães, não pais. Né? Os pais eventualmente iam juntos, mas as mães principalmente estavam lá. Né? Então, essas comunicações chegavam para trazer esse alívio. Né? Bom, então é isso. Né? Nós temos aqui esses dois casos, essas 3 cartas que nós lemos, trazendo aqui então, né, as histórias, trazendo aqui a chegada no plano espiritual, a dinâmica do mundo espiritual, quando diz respeito à assistência, ao desenvolvimento do espírito, aos detalhes, né, da forma como o espírito desencarnou. Então aqui para nós, né, mais um pouco de conhecimento, né, sobre o plano espiritual. Pois é, era o Celso de Almeida Afonso. Né? Então, o Celso, né, ele inclusive foi que trouxe aquelas psicografias da carta, né, das cartas da Tati, né, da nossa querida da Rô, né, da Rosana. Isso então. Bom, então aqui, pessoal, fechando o nosso estudo, vimos aqui então essas 3 cartas, né, Madjaroff, isso. Vimos as cartas número 14 e 15. Temos ainda 16 até 20 para finalizar aqui o nosso estudo de hoje. Né? A Angelina trouxe, no momento atual é um importante aprendizado, mas não deveis vos preocupar, porque é para um novo despertar. Né? Então, nós estamos nessa fase, né? Essa fase de transição, em que as dores do mundo servem para nós, né, de despertar de consciências. Né? O que a gente precisa aprender é a processar e saber ler essas experiências. Porque, do contrário, a gente fica simplesmente presos naquele ciclo de dor e de sofrimento, de perturbação, acreditando que isso acontece simplesmente para poder trazer para nós a dor. Né? E, na verdade, nós temos que entender qual é o papel da dor, saber ler a experiência e tirarmos esse aprendizado. E para isso a gente precisa ampliar a nossa visão e entendermos ali, né, que as leis de Deus estão presentes aqui em nossas vidas. Né? Então aquela frase bem conhecida, né, que Deus escreve certo por linhas tortas, e na verdade tortas porque nós não conseguimos ver a sua perfeição. Então nós vemos de uma forma distorcida pela nossa incapacidade de ver além daquilo que é mostrado para nós. Mas felizmente, através dos estudos que nós fazemos da doutrina, a gente vai conseguindo compreender cada vez mais, né, o sentido dessas linhas que Deus escreve para nós. Né? E toda vez que chega para nós algo que nós não compreendemos, é melhor a gente acalmar o coração e entregar, né, nas mãos de Deus, porque certamente aquilo que acontece dentro da mais perfeita perfeição, digamos assim, né, com a perfeição absoluta de Deus. A Angelina colocou, né, compreendidas são pontes que nos levarão à evolução. É exatamente ali. Então, sabermos ler aquilo que a dor está querendo trazer, aquilo que Deus quer nos mostrar, e conforme a gente vai compreendendo,
nós nos aproximamos cada vez mais dessa realidade que nos envolve. E não criamos essa realidade paralela, acreditando que a nossa visão do mundo é a visão verdadeira, mas a gente vai indo além dela, transcendendo aquilo que o mundo nos oferece, passando a ver de um modo muito mais profundo. Né? Então, felizmente, nós vamos aprendendo isso todos os dias através dos nossos estudos. E é isso, exatamente, soldado, né? Então, deixar aí a natureza agir e fazermos aqui o nosso melhor. Porque do contrário, né, como eu sempre lembro para vocês, como o Tagore trouxe para nós, né, que o destino conduz aquele que o aceita e arrasta aquele que o nega. Quando a gente começa a compreender o sentido do destino, o que é esse destino, que na verdade é o caminho que nós estamos percorrendo, nós seguimos, né, fluindo naturalmente. Quando nós resistimos, vem o arrastamento, porque o destino vai nos levar, independente de nós querermos ou não. Então, quando nós aprendemos a nos conduzir por esse caminho, certamente